Muito bom dia para você. Hoje é dia 12 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Meus irmãos, e aqui nós vimos novamente como é indispensável em relação aos que estão à frente, aos pastorzinhos que o Senhor vai colocando diariamente em sua igreja, aos pastores, né? Que o grande pastor é o próprio Senhor, e ele vem ali colocando pastores, que é preciso ter testemunho, porque quando Judas e Silas foram escolhidos, eles eram irmãos respeitados ali na comunidade. Então é preciso analisar também o testemunho daqueles que falam, porque aqueles que nada conhecem, os olhos precisam estar fixos no Senhor, mas existe também um direcionamento ali. Então é preciso que nós falemos e vivamos aquilo que nós pregamos. E a pregação tem que ser da palavra de Deus e não sobre a nossa palavra e não sobre a nossa opinião. E que coisa linda quando ele diz: porque decidimos, o Espírito Santo em nós. Assim estava dito na carta. Veja bem que quando a gente faz seminário, quando a gente vê sobre os dons do Espírito Santo, no discernimento dos Espíritos, uma das coisas que a gente vê é que quando é do Senhor, traz paz, não causa inquietação, não causa angústia, é algo que traz paz. E se a obra é do Senhor, nada mais justo do que todos os direcionamentos, todas as decisões que forem tomadas, sejam iluminadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que está nos ensinando aqui, que ao tomarmos essa decisão, porque quando estava naquela discussão, e aí os pagãos que se converteram ao cristianismo, ficou aquela discussão que devia ser obrigado, que devia ser imposto sobre algumas questões das leis judaicas, que eles deviam passar por aquilo, e aí ficou aquela discussão. Então Paulo e Barnabé retornam, voltam, levam isso aos apóstolos, e eles se reúnem com os anciãos para poder decidir, mas essa decisão ela é feita por meio da oração. Essa decisão ela é feita por meio da escuta do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro toma a palavra, que ele diz que ele foi escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo como representante para poder levar o Evangelho, mas é escutando o Espírito Santo de Deus. É escutando aquilo que o Senhor deseja para os seus e como deve ser essa condução. É com base na palavra, é com base em ouvir o Senhor. E que coisa linda essa! E será que a gente faz a mesma coisa? Será que quando a gente precisa solucionar alguma questão, seja em comunidade dentro da igreja, seja para a nossa vida, a gente para e ora e escuta o Espírito Santo de Deus? A gente para e acolhe aquilo que o Senhor quer realmente para nós? Aquilo que Ele nos direcionará? Ou será que a gente fala: não, estou cheio de conhecimento,
tem inteligência, ou é sobre a minha vida, eu sei o que fazer, pode deixar que eu resolvo. Meu irmão, Santíssima Trindade, um único Deus em 3 pessoas distintas. Por que que eu e você, criaturas miseráveis e pecadoras, a gente ainda insiste em querer viver pelo eu? Eu sei, eu posso, eu faço, eu aconteço. A gente precisa aprender que não é sobre o eu. Que o eu, ele caminha ou deve caminhar, porque tem liberdade para escolher, em consonância com aquilo que o Espírito Santo quer para nós. Aquilo que a Santíssima Trindade, na obra de Deus Pai Criador, do Filho que se entregou por nós, nosso Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo, que é esse amor entre o Pai e o Filho e que deseja habitar diariamente nos nossos corações. Assim, a gente evita tanta coisa. Assim, a gente deixa de causar mal a nós mesmos e aos outros. Então, que nós aprendamos isso dos apóstolos. E aí, eles dizem com humildade, com amor que acolhe esses irmãos que estão chegando, que eles não iam impor nada além do que aquilo que realmente deveria ser evitado. E aí, eles fazem as orientações sobre a alimentação. Então, que no dia de hoje seja um dia que, como é voltado ao jejum, à abstinência de carne, que a gente possa silenciar. Faça esse propósito hoje, de silenciar para ouvir o Senhor. De tomar a decisão de todo dia acordar. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que nós vamos fazer junto hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Como eu devo proceder nessa situação que eu preciso resolver hoje? E que a gente possa realmente hoje buscar isso. Silenciar para ouvir o Senhor. E aí, quando a gente toma essa decisão, você vai perceber que, inclusive, quando às vezes acontecem situações que dão um desespero, né? Situações que são agoniantes, angustiantes, situações que muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão ali, e essa decisão vai causar um impacto muito grande, seja na nossa vida, seja na vida dos que estão ao nosso redor. E fica todo mundo alvoroçado, todo mundo agoniado. Mas quando a gente aprende a silenciar para ouvir a voz de Deus, os barulhos exteriores já não têm tanta força sobre a gente, já não tem tanta influência sobre a gente, porque o nosso interior está em paz, ele está em Deus. E assim eu desejo que seja a minha e a sua vida, que diante de toda tempestade, de todo barulho de fora, que a gente consiga silenciar para ouvir a voz do Senhor. E assim, ainda que a gente chore, ainda que a gente precise lutar muito, a gente vai conseguir ficar com o coração em paz. Que Deus te abençoe.